Amados irmãos, a paz de Cristo, o amor de Maria, esteja com cada um de vocês. Bem-vindo ao nosso canal, do MJ, Senador Canedo, da nossa paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Me chamo Kécio José e hoje falaremos com o nosso tema Santa Eucaristia e a Confissão. Se você ainda não curtiu essa página, por favor, curta essa página e acompanhe conosco as nossas formações. Nada melhor do que clamar a presença do Espírito Santo para que Ele fale. Nós apenas sejamos meros instrumentos. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Iniciaremos com a leitura em João 6, de 53 a 56 e de 66 a 68. E Jesus diz assim: Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12, Quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra é lindíssima, né? Jesus anunciando já o seu corpo, seu sangue, né? Anunciando a nossa Eucaristia, povo santo, né? Não tem mistério, o Senhor, nessa palavra, claramente anunciando a nossa Eucaristia. E a gente se põe um pouquinho no lugar, né? A gente tem muito aquela mania de fazer aquele julgamento, né? Das pessoas que se apartaram de Cristo naquele momento, né? Porque até então muitas pessoas ali olharam aquilo e falaram, gente, mas como que eu vou comer a carne e o sangue desse homem? Não tem cabimento, né? Mas as pessoas ainda não acreditavam mesmo verdadeiramente quem era Jesus Cristo mesmo, né? Tanto que quando Jesus pergunta ali para os 12, né? Se eles também iriam se afastar dele, né? Claramente ali Pedro, né? No seu impulso ali já falou mesmo, claro, o impulso ali do seu coração ali, já falou mesmo que não poderia sair de perto de Jesus porque somente ele tinha a vida eterna, né? Somente ele tinha a palavra de vida eterna. Então, eu acredito assim que também Pedro, talvez ele não tinha entendido nada também que Jesus estava falando, né? Mas ele acreditava em Jesus Cristo, né? Ele sabia que por mais que ele não tivesse entendido nada e tivesse entendido pela metade, ele sabia que só estando com Jesus ele teria a vida eterna. Então ele simplesmente confiou. Mesmo ele sem entender nada, ele confiou, e é o que nós devemos fazer, povo santo. Confiar em Jesus Cristo, mesmo quando a gente não entende nada, né? Ali nosso catecismo, no parágrafo 1407, nos diz o seguinte: a Eucaristia é o coração, o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros e seu sacrifício de louvor de ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício ele derrama a graça da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. Então Jesus ali se derrama a todos nós através da nossa comunhão, da nossa Santa Eucaristia. Quão grandioso é a nossa Santa Eucaristia, né? Infelizmente a gente ainda muitas vezes a gente não se dá ao entender verdadeiramente, né? Como é triste isso aí, povo santo, como é necessário que a gente se aprofunde mais para poder entender sobre a Santa Eucaristia, né? Então temos aí inúmeras milagres, né? A nossa Eucaristia, a gente vai citar algumas aqui, mas às vezes a gente na nossa caminhada, a gente vai percebendo como que a Santa Eucaristia vai se tornando algo, vamos dizer assim, algo comum no nosso dia a dia, né?
a gente passa diante do Santíssimo, a gente não reverencia mais, a gente não olha ali para o nosso Santíssimo ali, olhando para Jesus, não, a gente olha como se fosse ali simplesmente um objeto, né? Triste isso aí, mas é uma grande e triste realidade. Temos aí os nossos milagres, né? Um milagre bem antigo, de Lanciano, no ano de 700, né? Mais ou menos de 700, o padre, um sacerdote que duvidava, e ele sofria muito com essa dúvida dele, né? Sobre a Eucaristia, sobre crer mesmo se Jesus estaria ali, naquele pão, né? Naquele vinho, né? E em certo momento ele, consagrando aquele pão e vinho ali, ele pediu misericórdia ao Senhor, e o Senhor naquele momento ali fez com que os olhos humanos dele pudessem enxergar também, né? Claro que os nossos olhos espirituais, que sempre, né, devem enxergar, né, o corpo, né, aquilo não é mais pão, né, o vinho não é mais vinho, né, é os nossos olhos espirituais. Mas naquela situação, naquele momento, o Senhor concedeu essa grande graça a ele, para que ele não pudesse mais duvidar, né, através da misericórdia do Senhor. E até hoje, lá em Lanciano, tem ali no recipiente, né, os sangues coagulados são 5 fragmentos, né, que representam ali as chagas de Cristo, né? Como é maravilhoso isso, povo santo, como Deus é misericordioso conosco, né, derramando essa graça, derramando essa palavra que nós acabamos de ler, né? Deus já anunciando ali a Santa Eucaristia, e mesmo assim a gente tende a duvidar. Outro milagre lindíssimo, né? Nosso amado Santo Antônio, em certo momento ali, ele se encontrava em Rimini, né? uma cidade na Itália, e ali ele se encontrou com um homem chamado Bovilo, né? E esse homem ali duvidou de Santo Antônio, duvidou da Santa Eucaristia e fez um desafio a Santo Antônio. Ali ele disse, falou assim, Antônio, Padre Antônio, então se realmente isso que você carrega é Jesus Cristo mesmo, eu vou fazer um desafio para você. Eu tenho uma mula aqui, eu vou deixar ela 3 dias sem comer nada, né? E vamos marcar um local e se ela se ajoelhar à sua Santa Eucaristia, aí isso que você disse que é Jesus Cristo, se ela se curvar e não se curvar ao alimento que eu vou oferecer para ela, eu creio, eu vou acreditar nesse Jesus que você está falando, que está aí, né? E assim foi feito. E quando soltou ali o animal, né, 3 dias sem comer, né, e ali ele colocou ali um alimento bem saboroso para aquele animal, e mesmo assim ele ignorou aquele alimento e se ajoelhou, né, diante ali a Santa Eucaristia, e esse homem se converteu, e milhares de pessoas que ali assistiam aquela situação. Outro momento, outro fato lindo dos nossos tempos agora, né, em Buenos Aires, né? Então, uma pessoa encontrou ali uma Eucaristia já, uma hóstia consagrada de trás da igreja, ali levou para o padre, né? E o padre foi e fez todo o procedimento que é para ser feito quando encontra uma hóstia consagrada, né? Então colocou ali no recipiente com água, passado 3 dias, ali tinha uma poça de sangue gigante ali dentro com um pedaço de carne, e ele entregou ali o seu arcebispo na época, o nosso querido e amado Papa, né? Papa Francisco, e o Papa Francisco inteligentemente ali mandou para alguns institutos, né, para poder fazer ali um estudo, né? Me falha a memória aqui qual que é o órgão, né, para poder estudar ali sobre aquele fato ocorrido, né? E pegou ali o material e não souberam dar um parecer, porque os globos ainda estavam vivos, né? E ali ele também pegou e levou também para os Estados Unidos, no Instituto Médico lá, e ali fizeram ali um estudo, e o laudo foi o seguinte, que era um pedaço de um coração de um homem aproximadamente 30 anos, e esse homem teria sido
terrivelmente flagelado, né? Então, como é lindo, né? Nosso Senhor Jesus, por mais que Ele derrame todo esse amor, ainda fica de certa forma permitindo que a gente tenha provas e mais provas e mais provas e mais provas. Desnecessário, mas a nossa humanidade, infelizmente, ela decepciona muito o Senhor, né? E às vezes eu me pego olhando para a cruz, olhando para a Eucaristia, né? Falo, Senhor, tem misericórdia de nós, das nossas fraquezas, das nossas falhas, da nossa falta de fé, da nossa falta de amor para contigo, porque o Senhor se derramou na cruz por nós, e mesmo assim vivemos esse dilema de o tempo todo duvidar. Outro fato ocorrido lindo também, que eu acho que eu separei aqui para vocês. Uma certa criança pediu para a mãe para poder ir para a missa. E a mãe levou essa criança na missa, e no momento que o padre ergueu Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Essa criança deu um grito lá no fundo da igreja, ele vai cair! E todo mundo ali ficou sem entender nada, absolutamente nada. No outro dia ele foi para a catequese e ele desenhou, né? O padre segurando Jesus pelos dedão. E ali ele viu aquela cena e ele achou que Jesus ia cair, né? Outro fato também lindo também, outra criança que chega para o padre e pede para poder comungar, e o padre pega ali uma hóstia que não foi consagrada, entrega para ele põe as mãozinhas para trás e fala para o padre, não, essa eu não quero. Aí o padre ficou assustado, né? Falou, como assim que você não quer? Você não pediu agora? E ele falou, não, mas eu quero aquela que brilha, que o Senhor oferece na missa. Essa não brilha. É lindo, né? E a gente nós vamos aí vendo todas essas graças que Deus nos dá e presenciar e ver também tantos milagres, né? E a gente vê essa realidade. Infelizmente, até os satanistas acreditam mais do que nós. Infelizmente isso acontece, né? Satanistas aí, eles pagam muito dinheiro para poder estar alguém roubando ali uma hóstia consagrada para que eles possam fazer ali os seus rituais. E às vezes eu faço essa comparação. Gente, se eles fazem isso aí, fazem o que fazem, dão dinheiro, né? Fazem de tudo para poder conseguir uma hóstia para poder fazer a tal da missa negra deles. E aí eu percebo, gente, quantos são de nós que passa ali, vê Jesus Cristo ali e olha para aquilo como se fosse nada, né? Então eles acreditam muito mais do que nós. Olha o quanto isso é sério, povo de Deus. O quanto isso é sério. A gente comunga e não tira um momento ali de adoração ao Senhor. Comunga e sai falando com as outras pessoas ali, né? Às vezes até na fila mesmo, né? Recebe ali a comunhão, já encontra um irmão ali na igreja, está sentado no banco ali, já vai ali para conversar. Olha o quanto é sério isso aí. Certa vez São Felipe Neri, ali distribuindo a comunhão, ele percebeu que um homem recebeu a comunhão e saiu mais cedo da igreja. Ele rapidamente pediu 2 coroinhas para poder estar seguindo aquele homem com 2 velas um do lado do outro. Esse homem ficou todo intrigado vendo aquilo, falou, e voltou lá na igreja e falou para São Felipe Neri por que ele tinha mandado aqueles coroinhas lá para poder acompanhá-lo, né, com a vela acesa. Ele falou, olha, se você não deu o devido louvor, a devida adoração ao Senhor, eu pedi para que os coroinhas fizessem isso por você. E esse homem ali compreendeu verdadeiramente, né, a importância, né, da Santa Eucaristia e não voltou mais a fazer isso. E aí fica aquela pergunta, povo santo, a gente pode receber Jesus de qualquer jeito? Eu tenho certeza que a resposta sua vai ser não, né? Mas muitas vezes é não da boca para fora. Fala não, mas não quer saber a forma correta de receber Jesus. Em 1 Coríntios 11, 27 e 29, São Paulo vai nos dizer o seguinte, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Aquele que não se examina, aquele que não tem ali um cuidado, um zelo
pela Santa Eucaristia, ele está comendo e bebendo a sua própria condenação. Isso é muito sério, povo santo. Nós precisamos de entender verdadeiramente como que nós podemos ter uma comunhão perfeita com o Senhor. Como é que a gente pode se comungar em estado de graça. E nada melhor do que o nosso sacramento da confissão, da penitência, né? Então, olha o que o nosso catecismo vai dizer lá no parágrafo 14, 23. É chamado sacramento da conversão, porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão e o esforço de regressar à casa do Pai, da qual o pecador se afastou do pecado, né? Então, a pergunta que nós fazemos aqui: quem instituiu o sacramento da confissão ou penitência? Quem foi? Foi nós mesmos? Foram os homens? Não, foi o próprio Jesus, né? Ele diz lá em João 20, 22, 23, olha só: depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então o Senhor envia ali os discípulos para poder perdoar os nossos pecados, né? Então envia os nossos santos sacerdotes, né, que dão continuidade a todos os discípulos de Jesus. É a continuidade. Então eles estão ali para perdoar os nossos pecados, se a gente assim quiser, né? Quanto é lindo o nosso sacramento de reconciliação, por mais que seja o nosso pecado, o Senhor sempre está disposto ali a nos perdoar, se a gente quiser, né? E certa vez o Papa João Paulo II disse uma coisa muito interessante. Falou que, assim, que hoje os consultórios psiquiátricos estão cheios porque os confessionários estão vazios, né? Olha só o quanto é pesado isso aí. Gente, como é maravilhoso quando você faz uma boa confissão, não é verdade? Você sai dali renovado, você sai ali livre, liberto, sem aquele peso, aquela culpa. Como é gostoso. Eu tenho certeza que todos aí já sentiram essa sensação depois de sair de uma boa confissão e ter ali falado para Deus: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, fiz aquilo, eu pequei contra Ti, né? Se derramar, se humilhar, né? Como é maravilhoso isso. Então, certa vez eu li um artigo que chama As Revelações dos Padres Exorcistas, né? Esses padres contam que no momento ali que eles, em nome de Jesus, eles exigem que o demônio fale sobre o sacramento da confissão, né? E eles falam o seguinte: devem receber convenientemente os sacramentos, fazer uma confissão verdadeira e não apenas participar nas cerimônias penitenciais e na comunhão. E eles mesmos falam o quanto é importante esse sacramento para a nossa união, né, para o nosso elo com o Senhor. Mas o que é necessário fazer para uma boa confissão? Aqui nesse artigo que eu pesquisei aqui, ele fala aqui, ele cita 5, né, condições para a gente poder estar fazendo uma boa confissão, né? Um bom e honesto exame de consciência diante do Senhor, arrependimento sincero por ter ofendido a Deus e ao próximo, firme propósito diante de Deus e não pecar mais, mudar de vida e se converter, confissão objetiva e clara a um sacerdote e cumprir a penitência que o padre nos indicar. E como devemos fazer essa confissão? Achei bacana também isso aqui. E ele fala o seguinte: diga quando foi a sua última confissão, né? Então, repito para você como deve ser feita a confissão. Então, você fala para o padre quando foi a sua última confissão, dizer os seus pecados com clareza, primeiro os mais graves, depois os mais leves, ser objetivo, mas sem omitir o necessário. Confesse seu pecado e não dos outros. Porém, se participamos ou facilitamos de alguma forma do pecado alheio, também cometemos um pecado e devemos confessá-lo. Por exemplo, se você ali dá um mau conselho a uma pessoa que leva ela a pecar, você também pecou e precisa de confessar isso aí. Mas se eu esqueci de confessar um pecado que julgo grave, e aí? Como que fica? Né? Também fala aqui, se esquecer realmente, se você esqueceu realmente, se não foi ali você tentando se enganar, né? A gente tem que ser sincero, como já falou aqui, né? O Senhor te perdoa o pecado, sim, mas na próxima confissão você tem que confessá-lo. Amém, povo santo? E aqui pergunta também: a confissão é obrigatória, né?
Então, todo católico deve confessar-se no mínimo, que diz a igreja, tá? No mínimo uma vez por ano, ao menos, a fim de se preparar para a Páscoa. Mas somos obrigados também toda vez que cometemos um pecado mortal. Então, a gente sempre tem que estar em comunhão com Deus. Ali a igreja pede, claro, né, conforme foi dito aqui, mas que você seja livre, né, para sempre buscar ali uma santa confissão, quando se sentir ali com o coração e entender que pecou, né? Então isso aí é grandioso e é gratificante nos olhos do Senhor, pode ter certeza disso. E aqui também fala também muito interessante isso aqui, ó. Se não sinto remorso, cometi pecado? Certa vez eu ouvi de uma pessoa, né, uma pessoa de caminhada, falou assim, olha, se você não sentiu o remorso, não é o pecado. Não é bem assim, povo santo. A gente tem que ter esse filtro, todo cristão ele tem que ter esse filtro e compreender, né, o que é pecado e o que não é pecado. É por isso que a gente tem que aprofundar a nossa fé. Então, basta a gente entender a mente dos psicopatas, né? E eles não sentem remorso nenhum em matar alguém, né? Mas é um pecado grave. Então, se você não sentiu se você talvez não sentiu remorso por algo que você sabe que é pecado, talvez exista aí seja necessário aí, né, uma cura, o coração está duro e precisando ainda mais da palavra do Senhor e ter a consciência que é necessária aí uma cura no seu coração, né? Infelizmente, a gente se depara muito com isso, né? A gente cometeu o pecado, né, e mesmo assim o coração ainda está arredio com aquilo. Entendemos ali que nós precisamos de cura, precisamos de caminhada e pedir a Deus, Senhor, me cura disso. Eu sei que é pecado, mas o meu coração ainda tende a querer esse pecado e a pedir perdão a Deus mesmo e buscar a cura, povo santo. Eu queria ler para vocês aqui, para finalizar, um testemunho que eu achei aqui na internet, achei lindíssimo, né? Na prática, o quanto o nosso sacramento da confissão ela é importante, né? Foi do Padre Tim. E eu queria ler para vocês. Ele fala assim: todos os dias eu visitava os pacientes católicos no hospital que está localizado atrás da minha paróquia. Havia uma mulher que eu sempre incluía na lista. Ela estava em estado de coma. Um dia, porém, percebendo que era enorme minha lista de pacientes, eu disse: preciso suprimir algumas visitas. Talvez a mulher de estado de coma. Ela não me pode ver nem falar-me, por isso vou tirá-la da lista. Porém, ao visitar os demais enfermos, senti-me culpado e decidi que seria melhor ir visitá-la. Assim fiz e sentei-me ao lado de sua cama. Permaneci sentado ali e pensei novamente: isso é realmente absurdo. Ela não pode sequer responder-me. Estou perdendo meu tempo. Não vou mais voltar. É melhor tirá-la da lista. Imediatamente veio em meu pensamento que não era meu. Esta mulher necessita de absolvição de seus pecados. E pensei, é verdade. Essa mulher não pode confessar-se e está em coma. Então inclinei-me para ela e lhe disse: qualquer pecado que você tenha cometido e que ainda não foi perdoado, apresente-o agora ao Senhor, e depois eu rezarei o ato de contrição com você. Esperei um momento e logo rezei o ato de contrição e dei-lhe a absolvição. Enquanto me sentava na cadeira, a mulher imediatamente levantou-se da cama. Ela não me olhou, mas fitou os olhos no crucifixo que estava na parede. Estendeu seus braços e, com um belo sorriso no rosto, disse: Jesus. Em seguida caiu novamente na cama e faleceu. Virei-me para ver se Jesus estava ali, e realmente estava, mas não para que eu o visse. Ele tinha vindo por causa dela, ao pedir-lhe por meio do sacramento da penitência, e a mulher partiu com ele em toda a glória. Olha que maravilha, né, povo santo? Quão grandioso, né, é o nosso sacramento da confissão, nossa Santa Eucaristia. Você hoje comece a compreender verdadeiramente o significado, né, da nossa Eucaristia, do nosso Santo Sacramento, que devem andar juntos. Nós somos sacrários vivos, povo santo, e nós precisamos de receber Jesus
com o sacrário limpo, né? O nosso corpo limpo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua caminhada. E é nós que voa para o céu.